Boa tarde, amigos do Instituto Espírita, Terceira Revelação Divina. Agradecemos ao convite para mais uma reflexão nesta casa. Hoje nós pensamos em refletir sobre os nossos relacionamentos doentes. E todos nós sabemos que todas as nossas enfermidades que nos afligem, ela tem raízes no nosso espírito ainda endividado com as nossas consciências. Os médicos espíritas, quando atendem os seus pacientes, eles quebram paradigmas porque consideram aquele paciente, não aquele homem que está lá, mostrando-se doente no seu consultório apenas. O médico espírita, então, observa o espírito daquele paciente como o ser imortal. Então, para tratar aquele homem imortal com várias existências, seja para uma gripe, para um transtorno psicológico, mental, ou até mesmo um câncer, os médicos espíritas que trazem a filosofia espírita, eles, ao contrário da medicina tradicional, eles consideram então aquele enfermo, não aquele corpo, organismo, mas sabe que aquele homem, aquele paciente que está trazendo aqueles sintomas, tem vivências, tem raízes, então o seu diagnóstico é muito mais amplo. Então a doença passa a ser a cura quando nós trazemos a filosofia espírita como norma de conduta. Porque sabemos que tudo aquilo que nós conquistamos para nós são oportunidades de crescimento, são oportunidades de evolução. Então, quando nós estamos diante de algo que precisamos mudar, certamente nós precisamos encontrar em nós e nos meios que a medicina oferece a saúde, a conquista da saúde para as nossas existências. Para as doenças, para os conflitos emocionais, para os relacionamentos doentes, nós vamos buscar uma experiência que o Dr. Fred Linsken enfrentou quando um amigo muito querido de infância fez algo que lhe desagradou muito. Ele ficou muito magoado, ele não conseguia perdoar. Então ele se viu na impossibilidade de fazer e introjetar no seu campo emocional aquilo que ele dizia que os seus pacientes deveriam fazer. E ele se espantou com a grande dificuldade dele exercitar o perdão, a empatia, quando na realidade ele encarava com naturalidade que os outros assim o fizessem. Então, diante deste fato, o Dr. Linsken conseguiu, então, fazer com que, através de uma pesquisa, ele pudesse se colocar diante do seu campo emocional doente para tratar a si mesmo e aqueles a quem ele estava investigando na sua forma de tratar o seu campo emocional. Então ele criou, em 1999, um projeto na Universidade de Stanford para o perdão. Porque ele queria perdoar o seu amigo e não conseguia.
Ele queria entender o ato do amigo para com ele, e ele não conseguia tirar a mágoa do seu coração. E esta mágoa, esse ato equivocado que o amigo lhe fez, estava lhe trazendo transtornos físicos, inclusive, doenças físicas, inclusive. Então ele fez essa pesquisa, que era uma pesquisa dissertiva e técnica, psicoterapêutica, ainda focando a emotividade racional, como os fatos aconteciam, o impacto daquele ato nas emoções negativas que surgiam diante daquele fato que me agrediu, e como a raiva, como a mágoa e o ressentimento influenciavam no sistema cardíaco de todos aqueles pacientes. Então, aqueles pacientes, uns eram divididos, uns que recebiam a terapêutica da necessidade do perdão, do tratamento, do entendimento para com o ato equivocado do outro, e outros que não recebiam nenhum tipo de atendimento, a não ser a pesquisa de controle dos sintomas. Então, ele foi buscar mães de filhos assassinados, pessoas envolvidas em conflitos protestantes e católicos, homens e mulheres atingidos pela violência, mortes de parentes em forma trágica, e observou que aqueles que recebiam a terapêutica do perdão na faculdade melhoraram a saúde expressivamente. Então, esse grupo passou a apresentar uma diminuição significativa nos sintomas, como as dores do peito, as dores musculares, as náuseas, as dores de cabeça, a insônia, a perda de apetite ou comer demais. Então, eles tiveram ali um controle de como e o quanto as emoções negativas advindas dos atos de rancor, de raiva, podiam prejudicar os relacionamentos e também a saúde. De forma, então, que quando a dor torna-se física e quando aquela intensidade que nós damos à mágoa, e quando ela chega a interferir na nossa atividade de ver a vida, a atividade de estímulos nervosos que dão funcionamento ao nosso organismo, todos esses sintomas que são relacionados a isso são das dores reprimidas, dos sentimentos equivocados, de nós não podermos ainda compreendermos por que não conseguimos perdoar e de dar muito valor ao que o outro me fez. Então, a pesquisa mostrou que os sintomas físicos, como úlcera, hipertensão, alergia, asma, estresse, e ao longo prazo, os tumores, eram resultado de pessoas que reprimiram e que não trabalharam os seus sentimentos, as suas emoções, diante de fatos de relacionamentos dolorosos. Os psíquicos, que era irritabilidade, ansiedade, agressividade, nervosismo, também os sociais, a queda do desempenho no trabalho, o esquecimento, a tendência ao isolamento, a apatia, conflitos domésticos, entre outros, tudo isso relacionado às emoções que eram represadas e que não eram trabalhadas. Nós sabemos que quando a doença já se manifesta agora no nosso corpo físico, certamente ela teve início há muito tempo, quando nós não conseguíamos controlar emocionalmente as nossas raivas, os nossos medos, as nossas tristezas, quando nós invejávamos o outro, quando nós nos magoávamos intensamente, quando nós tínhamos ódio
e culpa. Então, nós, guardando todos esses sentimentos, favorecendo, então, a relacionamentos doentes. Quantas vezes nós sentimos piedade daquelas pessoas que dizem: eu tenho ódio por determinada pessoa, eu tenho nojo, eu quero que essa pessoa seja infeliz. E muitas vezes nem as pessoas são conhecidas pessoalmente, são simplesmente pessoas que conhecem da mídia, da internet. E elas se colocam perante a essas pessoas com muito ódio, com muita raiva. E nós que conhecemos a causa, o que pode ocasionar, inclusive, esse sentimento, certamente nos causa muita tristeza. Nós modulamos, então, padrões de pensamento, crenças emocionais, que estão intimamente ligados à comunicação das nossas células. Então, as nossas células se comunicam avaliando aquilo que a gente pensa nos nossos pensamentos, tanto de saúde quanto de doença, de ódio e de amor, de perdão e de mágoa. Então, nós bebemos, nós guardamos, nós sentimos e colocamos no mundo emocional que vai certamente influenciar o nosso corpo físico. No livro Um Desafio Chamado Família, diz que as nossas células, elas se alimentam de emoções. E somente o Espiritismo mostra a realidade do nosso mundo íntimo, porque descortina o roteiro seguro de entendimento acerca dos nossos dramas morais. Então, a doutrina espírita nos dá esse campo maravilhoso de entendimento daquilo que nós nutrimos, daquilo que nós sentimos enquanto campo íntimo, enquanto relacionamento. Nós sabemos que as crianças são muito influenciadas pelos relacionamentos doentes dos seus pais. Então, as crianças, elas absorvem a violência, absorvem os dramas vividos de ciúme, de raiva. Elas absorvem as viciações dos pais e somatizam. E na escola, os educadores, nós educadores, conseguimos muito bem observar quando uma criança está apresentando hiperatividade, dor de barriga, dor de cabeça, e certamente esses conflitos aparecem, e esses sintomas aparecem muito na segunda e na terça-feira, no final de semana, quando eles tiveram muito mais convivência com os seus dramas domésticos, com os seus conflitos com os pais. Muitas vezes nós dizemos: esse jovem não tem jeito, esses jovens são violentos. Mas quem eram os seus pais? Quais foram os relacionamentos e conflitos que educaram o campo emocional dessas crianças? Quando nós contamos história para as nossas crianças, nós investimos na imaginação. Nós investimos na forma como a criança dá ao personagem para reinventar a própria história. Então, a história favorece, faz pensar a realidade que ela enfrenta, e ela, com o personagem, ela vai construir forças para vencer o campo íntimo, o drama íntimo do relacionamento que ela vive. Por isso que é importante a história ser um manancial de conteúdo que venha atender aos dramas familiares. Contar histórias de perdão,
contar histórias que Deus é nosso amigo, contar histórias que Deus nos ama, que Jesus está sempre ao nosso lado. Tem uma história de um macaquinho que jogava pedras numa girafa. E a girafa via que o macaquinho lhe jogava pedras e ele se escondia. Para o macaquinho era uma brincadeira, mas para a girafa aquelas pedras machucavam. E a girafa não entendia por que o macaquinho era seu amigo e estava lhe fazendo sofrer. Então, na história, o macaquinho jogava e se escondia, jogava e se escondia, até que a girafa vai conversar com ele. Por que tu estás me fazendo sofrer? E naquela história, a girafa perdoa o macaquinho e o macaquinho pede perdão e eles ficaram amigos até o fim e para sempre. Então, quando nós contamos uma história para as crianças bebem aquele conteúdo de perdão, de amor, porque elas precisam reinventar e ter condições de enfrentar muitas vezes o mundo emocional doente das suas casas. Nós sabemos ainda que as alterações do funcionamento cerebral decorrentes da ação punitiva do meio social, onde a criança se estabelece, ela está certamente, intimamente ligado com a conduta violenta de hoje, com a depressão, a mania, o pânico, as fobias, as psicopatias e outros distúrbios. Então é hora de nós pensarmos nos nossos relacionamentos, nesses sentimentos que nós nutrimos, como medo, dúvida ou até mágoa, que pode desencadear os sintomas físicos por todo o corpo, a chamada somatização, que é a área que a medicina investiga ao fundo. Então, nós muitas vezes sentimos dor de cabeça, inchaço, falta de ar, insônia, dor abdominal. Tudo isso representa a somatização. Quando o espírito recebe essas impressões no perispírito em formação de limites físicos, de anomalias na genética, isso são doenças expiatórias, que funcionam como um recurso de reabilitação do Calceta. Está no livro Autodescobrimento, de Divaldo Franco. Nada ocorre por acaso ou descuido da consciência cósmica impressa no ser individual. Então, quando nós nos sentimos atingidos pela doença física com limites e anomalias, essas de natureza genética, certamente foram doenças que foram buscadas por nós para que pudéssemos funcionar nessa existência um recurso de nossa reabilitação. Sem dúvida, este fenômeno espiritual é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Sempre ainda no Triunfo da Imortalidade de Divaldo Franco, através de Filomeno de Miranda, diz que todo fenômeno espiritual de conflito dentro do lar ou no mundo relacional, ele está ligado à interferência de alguém espiritual. Então, como espíritas, nós sabemos o quanto é importante o evangelho no lar, a oração, dar às nossas crianças o entendimento que nunca estamos sozinhos e que Jesus é nosso amigo, que Deus é nosso Pai. Mas como espíritas, vamos pensar, o que somos? De onde viemos? Por que estamos aqui? Por que nos encontramos? Por que sofremos? Por que trazemos ainda relacionamentos doentios?
É hora então de pensar por que ainda não estudamos a fundo as questões que nos faz reagir a determinadas circunstâncias. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo muito insignificantes esforços, porque o que lhe falta é a vontade. Ó, quão poucos dentre vós fazem esforços. É hora então de nós, conhecendo a nós mesmos, fazer esforços. Esforços para domar as nossas más inclinações. Que nós possamos fazer esforços para conquistar saúde nos relacionamentos. Dar a oportunidade do outro ser como é. E que se o outro nos magoa, se o outro nos injuria, se o outro nos quer mal, o problema ainda é do outro. O nosso é saber perdoar, é saber entender, é saber propiciar a nós mesmos a saúde emocional do perdão, do esquecimento, do exercício de se colocar no lugar do outro, dando uma finalidade espiritual à nossa existência, a encontrar um sentido para as nossas vidas. Porque o Espiritismo nos mostra a realidade do nosso mundo íntimo e nos dá um roteiro para entender aquilo que nós realizamos e aquilo que acontece conosco na nossa vida de relação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, fala-nos: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não promete que vai nos curar, não. Ele nos coloca no compromisso de entender a dor e absorver a ajuda que Jesus nos dá. Eu vos aliviarei. Porque nós estamos sobrecarregados, mas estamos diante do alívio que Jesus nos dá pelo consolo de estar sempre conosco. Então é hora de confiar em Jesus, de entender que nunca estamos sós, que através da oração, que através do entendimento das leis divinas, nós vamos encontrar subsídios para aplacar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e buscar saída e alívio para as nossas dores. Se as mentes humanas, ao invés do cultivo do egoísmo e da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade, de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já vem operando. Todos nos encontramos desencarnados e encarnados, comprometidos com o programa da transição planetária para melhor. Por essa razão, devemos empenharmos no trabalho de transformação moral interior, envolvendo-nos em luz, de modo que nenhuma treva possa causar-nos transtorno ou levar-nos à dificuldade à marcha da evolução. A saúde e a doença depende de nós, da forma como nós enfrentamos a vida, as situações e as emoções. Está no Amanhecer de uma Nova Era, de Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda.
a todos os que nos ouviram, a todos os que refletiram conosco sobre os relacionamentos saudáveis, sobre os relacionamentos doentes, que possamos ter nos encontrado de alguma forma para fugir do contexto da dor onde nós nos encontramos, ainda como espíritos imaturos, buscando saúde, buscando perdão, buscando racionalizar aquilo que nos acontece, dando ao outro o direito de ser como é, mas esforçando-nos para ser cada dia melhores do que fomos ontem. A todos, o nosso muito obrigado e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.